Olá, pessoal. Vamos retomando então nossos vídeos. Essa é a terceira parte, terceira e última parte do curso de cálculo diferencial integral, tá? Nós vamos trabalhar nesse curso, nessa última parte, com a terceira ferramenta. Se lembrarmos, nós discutimos funções, né? O curso é para discutir sobre funções, e aí a gente falou de limite, certo? Do limite a gente definiu derivada, cada uma das aplicações, e por último, agora a gente vai falar de integral, tá bom? Essa é a ideia, esse é o mote do nosso trabalho, tá bom? Agora, é importante a gente lembrar, ou a gente retomar a ideia de onde surgiu, qual foi a motivação da integral. A gente faz um estudo desses conceitos, primeiro estudando limite, depois derivada e por último integral. Mas, historicamente, o problema é inverso. Historicamente, primeiro se pensou no problema que a integral resolve, depois se pensou nas taxas de variação, e por último, nesse século, quer dizer, nesse não, século passado, a gente conseguiu conceituar a ideia de limite, a criação do limite, do infinitésimo e tudo mais, tá? Então, essa é a primeira coisa que eu acho que é interessante a gente saber como é que historicamente essas coisas aconteceram, no desenvolvimento da matemática. Mas o que que é, ou qual foi a motivação do problema que a gente vai discutir agora, e vai criar uma ferramenta para isso, que é chamada integral. Então, nós temos dois problemas que nós vamos trabalhar. O primeiro problema deles é o chamado problema de área, ou seja, desde a Grécia Antiga, nós já tínhamos uma preocupação em calcular a área de uma determinada figura. Então, quando você tem figuras que são de lados retos, a gente consegue encontrar a área fácil, tá? Mesmo que a figura não tenha uma fórmula definida, mas você pode fazer o quê? Você pode ir fracionando ela, você pode ir repartindo ela em figuras que você consegue calcular a área sem muito problema. Então, você calcula a área de uma figura quadrangular ou retangular, né, com dois lados retos, você calcula é, sem problema nenhum a área. Então, você calcula a área de um retângulo sem grandes problemas, você calcula a área de um triângulo sem grandes problemas. Você pega uma figura que não é conhecida, mas você faz o quê? Você divide ela em vários triângulos, certo? E aí você faz o quê? Você calcula a área de cada um dos triângulos para obter a área total da figura. Então, o problema que nós temos aqui é esse, é calcular a área de uma figura. Mas aí a gente vai ter uma situação que é o seguinte: como é que nós vamos resolver o problema de área de uma região S que está sob a curva de uma determinada função, certo? De um ponto, de uma linha A até uma linha B, certo? Isso significa que a gente vai ter que tentar entender como é que eu vou calcular essa área. Então, o problema, na verdade, nosso, ele sai, o problema, na verdade, nosso sai dessas figuras aqui, e ele começa a ser discutido para esse tipo de figura aqui, ó. Supondo que eu tenha um eixo x e y, tá? E que eu tenho uma função f de x. Eu delimito uma área dessa função. Eu pego uma área dessa função que vai do ponto x igual a até o ponto x igual a b, certo? Aí eu quero saber o seguinte, eu quero pegar e quero calcular a área dessa figura aqui. Então eu quero saber quanto vale essa área. Esse é talvez uma outra discussão. E o que que ela pode representar do ponto de vista físico, do ponto de vista da economia, do ponto de vista das ciências naturais, né? Depois a gente vai também discutir isso. Mas como é que eu calculo isso primeiro?
Então, para poder calcular isso primeiro, a gente tem o chamado problema, de área de uma figura, tá bom? Para poder resolver isso, para poder fazer essa discussão, o que que acontece? A gente vai lançar mão de, ferramentas que a gente vem desenvolvendo, o ser humano vem desenvolvendo desde a Grécia Antiga, que são as chamadas figuras conhecidas. Então o que que ele fez? Olha como a as pessoas são bastante perspicazes nesse aspecto, né, principalmente quem desenvolveu a ciência. Então você tem o seguinte, supondo que eu tenho uma parábola, e aí a gente conhece a função f de x igual a x ao quadrado, certo? Que vai do ponto zero até o ponto um. Então tá aqui, ó. Essa aqui é a minha parábola, tá bom? Isso aqui é y igual x ao quadrado, que vai do ponto zero até o ponto um. O que que ele faz para a gente calcular essa área? Então ele pensa o seguinte, ó, para a gente calcular a área dessa parábola, a gente vai tentar calcular a área dessas figuras aqui, ó. Eu vou pegar e vou dividir a parábola, ou a área aqui embaixo, em cima ou em torno de funções conhecidas. Eu pego, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dividir a minha parábola em espaços menores, certo? Espaço um, intervalo menores, desculpa, intervalo 2, intervalo 3, intervalo 4, de tal forma que eu vou tentar aproximar essa área aqui, ó, que é a área que me interessa, essa área aqui é a área que me interessa, né? Eu quero tentar aproximar essa área aqui por uma área que eu sei calcular, de forma que eu sei calcular. Então, isso aqui é o quê? É uma aproximação, certo? Como eu vou fazer essa aproximação? Nós temos várias formas, mas uma delas é o seguinte: eu vou criar um quadrado, um retângulo aqui, ó, que vai do zero até um quarto. Depois eu crio um outro retângulo aqui, que vai do um quarto até o meio. Depois eu crio um outro retângulo aqui, que vai do meio até o 3 quartos. E por último, um quarto retângulo, que vai do ponto 3 quartos a um. Eu sei calcular a área desse retângulo aqui? Eu sei calcular a área desse retângulo aqui, que eu vou chamar de área um. Sim, nós não sabemos calcular a área de um retângulo? A área de um retângulo nada mais é do que base vezes altura. Quem que é minha base? A minha base é esse intervalo aqui, ó, que vai do zero a um quarto. Então, a minha base é o quê? É um quarto vezes. Agora vem o detalhe. Quem que é minha altura? Como é que eu vou calcular a altura? Como é que eu vou organizar? Como é que eu vou mensurar a altura desse retângulo? Então, para calcular essa altura aqui, você concorda comigo que esse ponto aqui eu conheço? Esse ponto aqui é f de um quarto na minha função? Do mesmo jeito que esse ponto aqui, ó, eu conheço. Esse ponto aqui é f de quem? De um meio da minha função? Do mesmo jeito que esse ponto aqui eu conheço. Esse ponto aqui é f de quem? De 3 quartos da minha função? Agora, esses pontos aqui, eles nada mais são do que as minhas alturas. Então, nesse primeiro retângulo aqui, o que que é a minha altura? A minha altura é f aplicado a um quarto. E a hora que eu fizer isso para os 4 triângulos e fizer a somatória, somar, somar as áreas, eu somar as áreas, né? O que que vai acontecer? Eu vou ter o quê? Uma aproximação da minha área sob a curva que me interessa, tudo bem? Então essa foi uma sacada que foi criado para você poder fazer isso. Eu posso fazer isso com as extremidades da direita,
como posso fazer isso com as extremidades da esquerda? Então, o que que ele faz? Ele pega e vai fazer a mesma avaliação com duas formas. Então, se ele fizer isso com as extremidades da direita, né? Se eu pegar aqui, o que que eu falo? Esse aqui é uma extremidade da direita. A hora que eu fizer isso, você concorda comigo que essa área aqui, ó, você concorda comigo que essa área aqui, que eu tô grifando de verde, ela é maior. Então, a área, eu vou pôr V aqui de verde, ela é maior do que a área exata. Ela é maior, não é? Eu posso também tentar mexer, tentar organizar de tal forma que eu calcule, por exemplo, então, ó, a área exata aqui, ó, ela é menor do que esse valor que eu fiz. Ó. Quando eu faço esse cálculo para todo mundo, eu vou chegar num valor aproximado aqui, tá? E minha área é menor que isso. Aí eu posso pensar em criar pela extremidade da esquerda. Então, quando eu faço essa extremidade da esquerda, então é o mesmo problema, é o mesmo desafio, certo? Eu vou pegar agora, só que agora eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou pegar aqui, ó, esse ponto que é a extremidade. Eu vou pegar esse pontinho aqui, ó, que é a extremidade oitavo, por exemplo, e por aí vai. Eu vou pegar o ponto que é a extremidade, né? Esse F que eu vou calcular aqui, ele é a extremidade da esquerda. Ó. Eu construo a mesma ideia, só que em vez de eu pegar a extremidade da direita, eu estou construindo com pontos que são o quê? Que são extremidades da esquerda. Ó, esse ponto aqui agora são extremidades da esquerda. Quando eu faço isso, você concorda comigo que essa nova área que eu estou criando aqui, essa nova área que eu estou criando aqui, ó, essa areazinha verde aqui, ó, ela é menor agora, ela é menor agora que a área total da minha figura. Então, você admite comigo aqui que essa área que está em verde é menor do que a área total? Então, nós temos, se eu pegar a direita, eu tenho área maior. Se eu pegar a esquerda, eu tenho área menor. E aí, quanto menor for, aí a próxima sacada é, independente se eu vou fazer a direita ou a esquerda, quanto menor for, ó, aqui eu tenho, na verdade, eu tenho aqui, ó, um, uma variação de x, certo? Quanto menor, quanto menor for delta x, mais, você concorda comigo? Que mais retângulos vou ter? Então, vamos lá, quanto menor for o meu ΔX, mais retângulos eu vou ter. E mais próximo eu vou ter, ó, olha lá, ó, os retângulos aqui são maiores, certo? Ó. A partir do momento que eu vou diminuindo o tamanho dos retângulos, eles vão aumentando. Mas eu mais próximo vou estar de quem? Vou estar da área total. Então, mais próximo vou estar
da área exata. Então, o que que ele vai. Vamos pensar assim, ó. Eu vou começando a diminuir o tamanho aqui, mas se eu começo para diminuir o tamanho, eu vou ter que aumentar a quantidade de retângulos. Mas quando eu faço esse processo de forma indefinida, eu vou me aproximando cada vez mais de quem? Da minha área exata do retângulo. Esse processo de diminuir o tamanho dos intervalos, que implica em aumentar a quantidade de retângulos. Dois, que implica em aproximar-se cada vez mais da área, e olha que palavra que eu vou usar, aproximar-se da área quer dizer tendendo a área. A gente pode chegar numa ferramenta que nós estudamos lá no começo do curso, que é chamada ferramenta de limite. Então, a gente vai poder dizer sem grandes problemas que se eu aumentar, se eu aumentar a quantidade de n, se n aqui é quantidade de intervalos, ó, tá vendo? Isso aqui é um, isso é dois, aqui eu tenho n intervalos. Se eu, se n for grande, se n for grande, delta x será pequeno. Se delta x for pequeno, eu vou ter uma aproximação. Então, o que que ele vai fazer? Olha a sacada dele. A gente não calcula essa área aqui de forma genérica. Essa área aqui, de forma genérica, ela não é. Ó, supondo que essa aqui é a figura da função. Cada uma dessas áreas aqui, ela é um ΔX, ela é um ΔX vezes a área. A área da figura S1. Ela é ΔX vezes quem? F de x1, certo? E aí eu vou fazendo. Lembrando que eu vou pegar esse cara e vou diminuir bastante. Aí, quando eu somar, e esse aqui é somatório, somatório. E tem um nome muito legal para isso, que é chamado soma de Hillman, certo? Por que Hillman? Porque Hillman foi o cara que formulou conceitualmente um problema que você tinha lá da Grécia, pegando as ferramentas de derivada, de limite, para construir essa chamada soma de Hillman, tá? Então, quando eu pegar a somatória dos valores que eu tenho da função, vezes, isso aqui é a altura, vezes a base, né? Eu vou ter uma aproximação da minha área da figura. E aí, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar nesse somatório aqui, ele vai pegar nesse somatório aqui e vai aplicar uma definição que nós conhecemos, que é limite para o n tendendo ao infinito. Quando ele pensa no n tendendo ao infinito, ó, se n for grande, o A será pequeno. Se o A for pequeno, a área se aproxima, certo? Então, o que que ele fez para tudo isso? Ele pegou e trabalhou com a seguinte relação. Ele falou assim, ó, vou pegar o meu n, vou calcular ele com n tendendo ao infinito, então eu vou ter aqui uma quantidade, a quantidade será, vai, será não, tenderá, tenderá ao infinito, certo? Aqui, ó, quantidade vai tender ao infinito. E aí eu vou somando tudo isso, e aí eu passo a ter a área da minha figura. Então, essa foi a sacada para você modelar uma solução que era um problema, encontrar uma área de uma curva, que eu não conheço o formato, certo? Embaixo de uma sob a curva entre o eixo.
resolvemos o primeiro problema. O segundo problema, que também é muito parecido, ele diz o seguinte: eu vou trabalhar com o problema da velocidade. A gente sabe que velocidade, nós já discutimos isso bastante, velocidade média é variação do espaço sobre variação do tempo, certo? Lembrando que se eu pego e calculo o limite desse ΔT para t tendendo a zero, o que que eu faço? Eu vou ter a velocidade no instante t, que é a derivada de s com relação à variável t, tá? Nós acabamos. E esse cara, nós sabemos quem é velocidade o quê? Velocidade instantânea, tá bom? Então, esse aqui nós sabemos quem é. Aí, pessoal, vamos pensar o seguinte: se eu quero agora descobrir como que eu calculo a distância percorrida por um determinado móvel, um determinado carro, baseado em outra informação. Qual outra informação que eu tenho? Por exemplo, a velocidade. Então, lembrando que eu sei que velocidade é espaço sobre tempo, você concorda comigo que eu posso encontrar espaço como a velocidade vezes o tempo? E aí eu vou partir para o mesmo probleminha. A ideia vai ser exatamente a mesma. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer o seguinte: se a velocidade variar, não é tão fácil de determinar, porque imagina que a minha velocidade agora é variável, né? Para cada instante tem um. Então vamos supor um exemplo aqui, ó. Eu quero estimar a distância percorrida por um carro durante um intervalo de 30 segundos. A cada 5 segundos, registro a leitura no velocímetro, com a seguinte tabela. No instante zero, ele está a 27 quilômetros por hora, no instante 5 a 34, 10 a 39, 15 a 47, 20 a 51, 25 a 50, 30, ele deu uma freadinha, foi para 45. Se eu pego, só para facilitar a minha vida, eu estou falando em segundos aqui, então eu pego a velocidade e transformo em metros por segundo. Essa mesma velocidade de 27 quer dizer que ela é 7,5, 9,4 e por aí vai, cada uma das minhas velocidades, certo? Quando eu penso no gráfico, quando eu penso no gráfico, é isso aqui que eu estou fazendo. Ó, imagina que eu tenho um gráfico onde a velocidade não é constante. Se a velocidade não é constante, então eu sei que a função de t, ela é, na verdade, uma função velocidade para o instante t. Ou seja, para cada instante aqui, ó, para cada instante t aqui, eu tenho um valor de velocidade. Tudo bem? E aí, eu estou mostrando, ó. Você pegar aqui, eu estou fazendo o mesmo problema. Eu estou pegando aqui, ó, em 5, em 10, em 15, em 20, em 25, em 30 segundos. Tá bom? Eu estou fazendo a mesma coisa. Ah, mas eu vou pensar que eu diminua cada vez mais o intervalo. Em vez de eu pegar de 5, eu estou pegando agora a cada 2,5 segundos. Então, eu estou pegando. E aí, eu estou fazendo o mesmo problema. Eu estou calculando aqui, ó, areazinhas. Eu estou calculando areazinhas de tal forma que eu vou encontrar a área abaixo da figura. Você concorda comigo que se eu calcular a área abaixo da figura aqui, ó, a área abaixo da figura, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo o valor do tempo vezes o valor da velocidade, ou seja, eu estou calculando velocidade vezes tempo. Se eu estou calculando velocidade vezes tempo, então quer dizer que eu estou calculando o quê? Espaço. Então a área aqui, ela representa nada mais, nada menos do que o quê? O espaço da minha figura. Então quando a gente faz essa brincadeira, esse cara aqui, ó, esse cara aqui que é a área, se eu tenho um gráfico de velocidade em função do tempo, ele então representa o quê? Ele representa espaço ou distância percorrida.
tá? Eu vou pôr uma interrogação aqui, porque depois a gente vai discutir que distância percorrida, ela tem uma diferença entre deslocamento. Fisicamente, elas são coisas que estão relacionadas, mas elas têm uma diferençazinha, tá bom? Vou deixar aqui uma observaçãozinha que depois a gente pode falar. Aí eu vou partir pelo mesmo problema. Se eu quero calcular a distância percorrida exata, eu vou pegar o limite da minha expressão. Eu vou pegar a seguinte: o que que vai ser a distância percorrida exata? Esse cara aqui. Ele vai ser o limite dessa somatória aqui, que é o quê? O valor da função. Lembrem que essa função aqui nada mais é do que a velocidade para o instante i menos 1, vezes a variação do tempo, dos intervalinhos de tempo que eu estou pegando lá. Quando eu faço isso, eu passo a ter uma coisa que nós chamamos de soma Hillman, tá? A soma de Hillman, vocês vão ver que ela é para nós, e a gente vai aprender a fazer isso na próximo vídeo, ela é uma ferramenta muito legal que é a integral. Integral normalmente pode ser integral definida, que é o que nós estamos calculando aqui, ou integral indefinida, que passa a ser o quê? Integral definida é um valor, tá? Integral definida nada mais é do que valor. A integral indefinida, ela é uma coisa que nós vamos discutir chamado primitiva. E aí uma primitiva também é uma função, ou melhor, nós vamos discutir, nós vamos discutir como família de função. Nós vamos ver que a integral primitiva, ou a primitiva, ela é uma família de funções. Tudo bem? Então, isso a gente vai discutir na próxima aula, no próximo vídeo nosso. Como é que se calcula isso, como é que isso se dá na prática, tá legal? Até o próximo vídeo.